Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez trazendo mais um convidado para esse canal e agora o meu coração quentinho aqui trazendo um cara que eu sou fã há muito tempo, Gutenberg Lins. Muitíssimo obrigado por você participar aqui com a gente do canal da Budô TV, falando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho desse mundo de coreografia de ação, de dublê. O que é isso, gente? Como é que funciona? Como é que a galera faz, até mesmo quem quiser ser dublê, né, tiver interessado. Aham. Tudo isso ele vai falar daqui a pouco, mas antes, aqueles recadinhos de sempre, para você que gosta de esporte, de contato, de arte marcial, né, técnicas de defesa pessoal, dá uma curtida nesse canal, nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Porque assim a gente fortalece cada vez mais a nossa comunidade. Os vídeos vão propagando, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo, tem mais gente interessada e distribui para mais pessoas. Beleza? Acaba divulgando o trabalho do professor e acaba divulgando a modalidade de arte marcial também para outras pessoas. Professor Gutenberg Lins, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui com a Valeu. gente. Eu que Me agradeço aí diz... pelo carinho e atenção e pelo convite, né? Para estar com vocês aqui, bater um papo aí contigo e com a sua audiência. Beleza. Então me diz o seguinte, como é que você começa na arte marcial? Todo mundo tem um iniciozinho. Me fala um pouquinho da sua experiência. Como é que você iniciou? Foi sempre no Kung Fu? Conta aí pra gente. Não, eu comecei primeiramente no karatê, né? Na minha adolescência, eu não tinha condições de praticar em uma academia, né? Então, meu primo praticava karatê e aí eu aprendi algumas coisas com ele, alguns meses de treino. Não foi nem academia, foi em parque, né? A gente ia para o parque, ele me passava alguma coisa, mas ele sim, treinava em uma escola tradicional de karatê, né? E esses meses que eu passei no karatê acabou me despertando uma curiosidade em relação ao kung fu. E eu sou um cara muito curioso. Eu queria conhecer o Kung Fu, Arnold, e não só a arte, mas eu queria conhecer mais a cultura também, né? E naquela época a gente não tinha tanta informação com a internet como a gente tem hoje. Era escasso a quantidade de livros e artigos sobre o tema, né? Então a gente acabava entrando em qualquer escola de Kung Fu, você não sabia se o cara levava um trabalho sério ou não. Você já chegava e falava assim, quanto que é? Tá, tô pagando e vou começar amanhã já, né? Enfim, e aí eu passei uns primeiros anos, né, aprendendo Kung Fu, mas a minha, vou falar, trajetória mais importante para dar o início, tá? Eu comecei no Kung Fu no ano 92, mas para mim o mais importante foi o ano 98, que eu iniciei no Wushu moderno através de seminários com o mestre Gilberto Cabral. Então, eu saía daqui da cidade de São Paulo e até a cidade de Santa Isabel, onde o mestre Cabral formou muitos professores de Wushu moderno, e naquela época eu estava começando o Wushu, ano 98, né? Então, eu treinei alguns anos com ele, depois eu passei a treinar com o professor Alexandre Bento, aqui em São Paulo. Foi a época que eu procurei me especializar um pouco mais nas rotinas oficiais de Wushu moderno. Até então, eu não era competidor em eventos oficiais de Wushu, tá? Somente eventos tradicionais ou, né, eventos que a gente já conhece. E aí, ano 2003, foi a minha partida de início no estilo Shaolin tradicional, né, o Shaolin Chuan, no qual até hoje eu pratico e sou professor dessa modalidade, né? Então, contando essa história e pulando algumas etapas aí, basicamente essa foi a minha história do início, tá? Começando lá mesmo quando moleque, no primeiro movimento do karatê. Bacana. Mas me diz uma coisa, nessa timeline aí que você Sim. botou pra gente, quando é que começa esse negócio de coreografia de ação, de dublê, de cenografia? Fala pra gente, como é que isso Uhum. chega na tua vida? Então, quando eu estava já treinando o Wushu moderno, eu gostava muito de ir para competições. E não somente apresentar Taolu, mas eu também gostava muito de apresentar lutas combinadas. E você sabe que no Wushu moderno tem a modalidade de coreografias livres, né? Então, eu comecei a pegar gosto, eu tive influência de um amigo dublê também, e a gente ia para alguns campeonatos e fazia algumas coreografias diferentes, tá? Enquanto nós víamos coreografias de luta no Kung Fu bem tradicional, né? Ataque e defesa, não tinha uma atuação em si como você receber um golpe. Como é que você vai atuar recebendo um golpe? Então, a gente começou a fazer algumas coreografias diferentes em campeonatos, em categorias livres, valorizando um pouco mais da atuação. E essa é uma coisa que
me despertou muito interesse, sabe? Falei assim, caramba, eu tô curtindo isso, hein? Eu preciso me especializar nessa área. Enfim, então eu já tenho uma bagagem muito grande, assim, em conhecimento de filmes, todo mundo já assistiu filme a vida toda, né? E eu gostava muito de assistir o making-offs, principalmente os filmes do Jack Chan. Making-offs me interessava muito. O filme, na época que podia lançar, anos 90, 2000, o filme podia ser até ruim, mas me interessava assistir o making-off, né? Então eu já começava assim, caramba, aquele cara que tá ali lutando, de repente um ator virava de costas e falava assim, nossa, o cabelo dele mudou, que estranho. Ou assim, nossa, ele virou, ele tá mais cheio, enfim. E aí, anos depois, eu fui descobrindo que era um dublê substituindo atores em cenas de luta, né? Mas, assim, de um modo geral falando, o meu interesse mesmo foi quando eu já comecei a desenvolver esses campeonatos, né? E aí eu falei, não, peraí, vamos sair de campeonato, vamos para outro ramo agora. Aí, o que eu tive a ideia na época, tá? De montar uma equipe de apresentação com alguns amigos que praticavam o estilo Hungar, o show moderno, louva-a-Deus. E aí, o meu objetivo era liderar esse grupo para fazer participações em programas de TV. Além das formas, nós também iríamos explorar as coreografias de luta também nesses tipos de performance, né? Esse era o nosso objetivo. Então, aqui em São Paulo, nós treinávamos todos os domingos, Parque do Ibirapuera, de manhã até tarde. A gente não parava nem para almoçar, sabe? Tipo, comia um lanchinho, tomava um suco e acabou. E ficamos ali anos, Arnold. Anos e anos e anos. Até um dia a gente querer ver algum resultado, né? E o nosso foco era esse. Programa de talento. Vamos para a TV, vamos para a TV, vamos para a TV. Enfim, isso acabou não acontecendo. Eu acho que a minha mente, na hora, eu estava pensando muito pequeno. Naquele momento, eu estava pensando muito pequeno. Porque surgiram coisas muito mais grandiosas que isso. Então, um certo dia que a gente estava lá no parque treinando, sempre aparecia curioso, né? Oh, que legal esse treino Kung Fu, bacana, tal. O pessoal olhava. E aí, um dia, abordou um cara do nosso lado e falou, pô, que bacana o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Eu vi as movimentações, as lutas, tal. Aí a gente se apresentou a ele. Ele era praticante de karatê, né? E, na época, ele se apresentou como fotógrafo dos artistas. Então, ele já tinha fotografado Xuxa, Pelé, Silvio Santos, Sérgio Malandro. Foi na época que o Jean-Claude Van Damme estava aqui no Brasil. Ele tinha fotografado o Van Damme, estava com o Van Damme nos locais, né? Então, aí ele falou assim, cara, vocês são um cara muito bacana, tal. Começamos a fazer amizade. E esse cara acabou treinando comigo lá no parque. Então, quando a gente treinava, eu tirava uma hora e meia para se dedicar para ensinar ele. Peraí, só um detalhe. Isso aí está acontecendo, só para me posicionar, pré-internet. Por volta do ano 2000, 2001. Beleza. Ok. 2000 e 2001, sim. E aí, a gente treinando e tal, de repente ele falou, olha, eu estou fazendo alguns eventos aí, eu vou levar vocês num evento comigo. Eu falei, bacana. Só que aí era um evento só para a gente se enturmar com a galera aí, né, pessoal, os artistas e tal. Então a gente foi bem trajado, assim, né? Fomos para alguma dessas festas e uma delas era o lançamento da revista Mundo da Fama. Então, esse meu amigo que era fotógrafo nos apresentou para muitas pessoas, né, na época, tal. Assim, pô, esses caras são do Kung Fu, tal. E aí, nessa casa, né, nesse local, nós conhecemos o Renato Cury, que ele organizava desfile de modelos. Eu falei assim, pô, cara, no meu desfile de modelos, de vez em quando aparece uma atração diferente lá, um mágico, um malabarista. Pô, mas seria legal vocês apresentar alguma coisa, né? Aí, nosso amigo falou, tá bom, vamos marcar um dia. E aí, aconteceu isso, nós fomos no evento, né? Nesse evento de modelos, as modelos desfilavam, tinha uma pausa, entrava um artista, fazia uma apresentação. E aí, os jurados lá, eram várias pessoas da TV, produtores, né? Alguns cantores, e um desses jurados era o Carlos Sabugo, que foi um dos primeiros dublês aqui no Brasil. Carlos Sabugo, tem história esse cara, hein? Na TV e no cinema, esse cara tem história. E logo de primeira, no primeiro ano, o apresentador viu nossa apresentação, gostou e falou assim, olha, Sabugo, o Gutenberg e esses meninos aqui, cara, tem que começar a fazer filme, meu, começa a levar
esses caras para fazer filme. E o Carlos Sabugo fundou a primeira escola de dublê na América Latina. Esse cara tinha um know-how e tinha uma importância muito grande no cenário de cinema, né? Então foi o primeiro ano, foi o segundo, foi o terceiro e foi no quarto ano. Todos os anos, Arnold, a gente encontrava o Carlos Sabuco como jurado. Todos os anos. E o apresentador falava o mesmo discurso depois da apresentação. E aí, meu, vai dar oportunidade para esses caras? Vai dar oportunidade para esses caras? Até que um dia, o sócio do Carlos Sabuco falou, ó, Gutenberg, a gente vai estar fazendo um filme aí, cara, um filme internacional. Não é de arte marcial, mas você topa participar com a gente? Falei, pô, topo. Aí ele tirou uma foto minha e falou, cara, vou mandar para a produtora que a gente está fazendo um cast, né, com dublês e alguns convidados amigos. Aí, enfim, e aí depois de 2 semanas recebi a ligação do Carlos Sabugo para trabalhar no filme internacional Ensaio sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles. Então, esse foi meu primeiro trabalho no cinema. Excelente, excelente Caí filme. de paraquedas, assim, Arnold, no mundo do cinema mesmo, sabe? Caí de paraquedas e aí, tá, eu não tive nenhuma relação à arte marcial esse filme. Mas a experiência de estar no set de filmagem com dublês que já estavam há mais tempo que eu, com atores vindo de Hollywood. Poxa, eu trabalhei do lado do Danny Glover, do Máquina Mortífera, o Mark Ruffalo, que é o Hulk dos Vingadores também. Enfim, ele não era tão famoso na época, mas assim, a gente já sabia que ele era um cara de Hollywood, entendeu? Então, assim, a partir daí, esse primeiro trabalho, eu já fiz com a Academia de Águias de Fogo. Esse foi o meu primeiro trabalho, ano 2007. 2007 foi meu primeiro trabalho com Águias de Fogo. Ano seguinte, teve um outro filme internacional no qual eu trabalhei com um dos coreógrafos do filme Matrix. Esse era um filme brasileiro-chinês que tinha uma ceninha de luta, né? E aí esse coreógrafo do Matrix foi o cara que me coordenou, ele foi meu coordenador no dia, né? Enfim, até então, esses 2 trabalhos que eu fiz com Águias de Fogo, eu fiz como dublê amador. Não tinha feito o curso ainda. E os caras falaram, ó, Gutenberg, vamos abrir curso agora. É a hora de você entrar no curso, né? Enfim, e aí entrei no curso e ao mesmo tempo que eu estava fazendo o curso, eu estava trabalhando, né? Então, isso foi 2007, 2008 eu gravei esse filme chinês e no mesmo ano eu já me ingressei no SBT. Comecei a trabalhar no SBT e passei durante 5 anos no SBT, trabalhando no programa do Silvio, né? E mais 2 anos com as novelas infantis, onde eu comecei já a fazer trabalho de coordenação e coordenando as crianças em cena de luta. Enfim, então, assim, a minha carreira começou, Arnold, paralelamente com cinema e TV. Começaram praticamente com 1 ano de diferença, tá? Mas foram caminhando juntos. Para mim foi importante, porque tanto no mundo do cinema como na TV, eu fui conhecendo pessoas que começaram a querer saber mais sobre o Kung Fu, sabe? Não que elas quiseram ser meus alunos, mas quiseram entender mais o Kung Fu. Pô, que legal você do Kung Fu e tal. Enfim, eu pensei assim, cara, então eu acho o momento a gente começar a fazer mais contatos e trabalhar explorando esse segmento da luta, né? Porque assim, pô, você faz Kung Fu bacana, mas levar o Kung Fu para mídia, a gente queria levar esse Kung Fu para mídia. Como eu te falei lá atrás, nosso sonho era participar de programa de talento. Eu pensei muito pequeno na época, muito pequeno. A vida nos proporcionou coisas muito grandes, né? E o nosso caminho já estava traçado nessa época, né? Então, lógico, a partir daí, eu me formei na Águias de Fogo, continuei trabalhando com eles. Depois de um tempo, eu já estava em outra equipe de dublês, fiz um segundo curso, continuei trabalhando com cinema e TV. E a partir do momento que eu falei assim, agora tem uma brecha no mercado para explorar arte marcial. Aí foi nesse momento que, com o incentivo do meu diretor na SBT, que também foi diretor do Silva, ele falou, Gutenberg, acho que é a hora de você abrir uma equipe especializada nesse segmento, arte marcial para produção artística. Então, o Leandro Santella, meu diretor na SBT, me deu esse incentivo, me animou, e aí, a partir daí, é uma outra história que a gente vai contando aos poucos também, tá? Mas foi toda uma trajetória, tá? Foi toda uma trajetória e caminhando com muito trabalho. Pô, e deu para conciliar TV e cinema, cara? Porque os dois sugam, né? Sim, Os dois estão. Você tá na TV,
só tá lá na TV o tempo todo e cinema é a Sim. mesma coisa. Tipo assim, praticamente Sim, sim, naquele sim. momento você tem que estar integrado ali dentro, né? Sim, sim, sim. E no caso da TV, por exemplo, a TV tomava praticamente todo o nosso tempo, né? Diariamente. Nessa época, na TV, eu ganhei um prêmio do Silvio, né? Eu ganhei um prêmio de segundo lugar no show de calouros da internet. Então, nessa época, eu ganhei um prêmio do Silvio de R$ 18.000. O que eu fiz com essa grana na época? Montei minha primeira escola, né? Então, com a grana que eu recebi do Silvio, montei a minha escola. E, curiosamente, eu tinha que trabalhar no SBT, e saía do SBT ia dar aula na minha escola. Então, assim, era um ritmo muito puxado mesmo, porque praticamente eu trabalhava quase todos os dias da semana, e tinha que eu não trabalhava em estúdio, eu trabalhava em externa, né? Lembra daquelas gincanas do Silvio, que simulavam as Olimpíadas do Faustão? Então, a equipe de dublês fazia a segurança dos participantes, né? Então, eu fazia também alguns testes, fazia o aquecimento dos participantes antes de ir para a prova, né? Então, assim, a gente trabalhava debaixo do sol mesmo, rachando na cabeça, né? E aí, a gente já cansado, com sono e tal, e aí depois da atividade do dia, ir para minha escola e continuar dando aula. Enfim, foi um ritmo bem frenético, e fora os outros trabalhos que tinha que conciliar com o cinema, como você falou, né? Conciliar TV e cinema é difícil, mas cinema não é uma coisa que tem sempre, viu, Arnold? Não é sempre. Mas quando você inicia um projeto de cinema, você já inicia, vamos dizer assim, alguns meses antes dele começar. Até ensaio, preparação de elenco, reuniões, visita de locações. Enfim, tudo isso é um trabalho bem complexo, exige muito tempo e muita disposição da nossa parte também. Bacana, mas me conta uma coisa, bateu uma curiosidade aqui. Sim, Tu falou que fez diversos trabalhos. Eu acabei de ver agora que não sei quando é que vai sair. Sinceramente, não sei quando vai sair essa edição esse episódio. Mas acabou de sair aqui uma ação que você fez na Avenida Paulista, com vários guerreiros de um lado, de outro, atravessando a Avenida Paulista, se encontrando no meio da faixa lá, e eu achei aquilo fantástico. sim, Me sim. diz uma coisa, qual foi o trabalho mais desafiador que você teve? Não importa se é TV, cinema, qual foi aquele mais difícil de você, tipo assim, você vai, caramba, como é que eu vou fazer isso? E foi lá e fez e ficou bom. Sim. Bom, trabalho difícil, eu não vou dizer que tenha algo difícil, tá? O trabalho se torna difícil para a gente, Arnold, mesmo experiente, quando a gente já tem que elevar o condicionamento físico indo para o psicológico. Então, por exemplo, quando eu faço cenas de alto risco, tá? Vou dar um exemplo de Corpo em Chamas, tá? Tem trabalhos que a gente tem que estar muito bem preparado psicologicamente, né? Então, a gente usa um gel especial no corpo. Ali, se você não se cuidar bem ali, você pode sofrer uma hipotermia na hora. Ali, você tem que estar com o seu psicológico, sabe? Igual o guerreiro mesmo, entendeu? Então, esse tipo de cena não é para qualquer dublê que possa executar, né? O cara pode realmente ter coragem, mas saber ter que aguentar isso daí. Então, não vou falar uma certa dificuldade, mas vai algo além do físico, que a gente acaba usando um pouco do nosso trabalho marcial também. Né? Então, não é fácil você ficar, tipo, algumas horas com aquele gel no corpo, né? Aquela tensão no set, você tem bombeiros do teu lado, você tem a equipe de socorrista, caso aconteça alguma coisa, né? E a gente, como dublê, procura também dar essa segurança pro pessoal, né? Porque o pessoal, por exemplo, no caso de uma cena de corpo em chama, o pessoal no set, Arnold, o pessoal fica assim, com medo, sabe? Achando que esperando o pior. Assim, não, gente, fica tranquilo, tá tudo bem, vai acontecer assim, assim. O segurança, tem bombeiros, enfim. Quando eu jogar no chão, os coordenadores já vêm com o extintor. Caso eu passe mal, venha, né? Tem bombeiros, enfim. Então, é uma coisa assim que é um trabalho coordenado com a segurança, né? Mas em outros trabalhos em que a gente pode falar também, nesse caso que você citou, né? Envolvendo muitas pessoas. É uma dificuldade, envolvendo poucas pessoas com atores que não sabem lutar também. Também é uma dificuldade. Porque tem muitos atores que eles já treinam arte marcial, mas não sabem lutar em frente às câmeras. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma coreografia com um ator, estou criando com ele, se eu falo para ele assim, vem, me chuta aqui e tal, o cara vai me chutar com tudo, para acertar mesmo.
Então, o que eu faço? Eu crio a coreografia com o meu assistente e apresento para o ator, né? Então, antes de ter esse contato, ele tem que entender como que é visualmente uma luta. Como que eu vou reagir aos golpes, qual é a distância de segurança de um golpe no rosto, né? Então, tudo isso acaba dando uma segurança para os atores. Porque, assim, se eu deixo o ator muito à vontade, vem cá, me soca, ele vai vir com tudo. E já aconteceu isso lá no começo. Enfim, então, a melhor maneira sempre foi fazer tudo com assistente. Apresentar o ator ou o lutador e passar também todas as questões de segurança, né? Para que eles mesmo não se machuquem. Porque, às vezes, quando o ator está empolgado e ele está contracenando com o dublê, ele pode até exagerar um pouquinho, tá? Assim, pode jogar ali que a gente aguenta, né? Mas quando ele faz isso com outro ator que não tem tanta experiência, aí é complicado, né? Então, set de filmagem devemos evitar qualquer tipo de acidente, qualquer transtorno, entendeu? O importante é executar tudo com muita segurança. Ah, beleza, beleza. Mas me conta uma coisa, tem, não vou dizer mercado, mas tipo assim, você citou, existe uma formação para o dublê? Tem tipo assim, Sim, um cara, como é que o cara faz para virar um dublê, né? sim. Um stuntman? Uhum. Bom, aqui em São Paulo, nós temos duas escolas que ministram curso de dublês. Aí no Rio também tem escolas. O Rio e São Paulo são os dois polos que se concentram, tá? Dublês. Por exemplo, São Paulo, nós temos aqui muita publicidade e série, e filmes também. Rio de Janeiro tem muita novela, videoclipe, né? Então, assim, vocês aí que estão no Rio, os dublês trabalham muito mais que a gente aqui em São Paulo, porque Rio tem muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, eu recomendo, mesmo quem seja de São Paulo ou Rio, buscar uma escola, fazer um curso, né? Então, você pode se formar, vamos dizer, um ano e meio, mas, assim, não quer dizer que você se forma em um ano, sai para trabalhar por conta. Não, não é isso. O tempo. Se você for permanecer 5 anos na equipe, durante 5 anos você vai estar treinando, fazendo trabalhos, igual na arte marcial. Você começa como aluno, até chegar no momento que você chega para o intermediário, avançado, até chegar instrutor e professor. Dublê é a mesma coisa. Você começa como dublê iniciante, vai fazendo trabalhos mais simples, até depois fazer um trabalho mais complexo, dependendo da sua experiência e coragem. E aí, chegou num nível, você pode ser também coordenador. Então, uma equipe precisa não só de um coordenador, precisa até de mais coordenadores, né? De repente, você vai trabalhar num longa que precisa de muita gente lutando. Um só coordenador não dá conta, então precisa de mais coordenadores, né? Então, enfim, eu recomendo que cada um que queira realmente ingressar nessa área para trabalhar mesmo profissionalmente, que busque uma escola e faça o curso, né? E tenha paciência. E tenha paciência. Nem tudo você vai fazer com perfeição. Às vezes, por exemplo, se você pilota carro e moto muito bem, pô, você vai ter uma área de trabalho bacana também, né? Se sua área é luta, se você gosta de cena de altura, né? Se você, por exemplo, paraquedismo, essas coisas, pô, mano, melhor ainda. Então, assim, cada um tem uma especialidade. Nem Jack Chan é bom em tudo, entendeu? Então, basicamente é isso. Você entra numa escola de dublê para ser treinado para executar cenas de alto risco. Cenas de alto risco, entendeu? E é isso, depende Entendi. muito da experiência de cada um. Agora que você falou, eu já ia tocar no assunto, mas você falou Jack Chan. Os filmes de Hong Kong, os filmes chineses, sempre foram referência para filmes de ação, né? E era legal nos filmes de Jack Chan porque no final do filme, nos créditos, ele mostrava justamente isso, Sim, né? Como é que exato. era, como é que funcionava a parte da coreografia, até os erros de gravação, os acidentes que aconteciam com ele, saía todo quebrado, saía de maca. Às vezes você viu ele caindo, e daqui a pouco a pessoa em cima ele fazia, tá tudo bem, tá. Sim. Agora, você tem alguma referência, tipo, além de Jack Chan, que eu acho que é ao concurso para todo mundo, alguém mais que foi referência para você, né, como dublê, vamos dizer assim, pô, eu gostei do trabalho desse cara, esse cara é bom. Uhum. A gente só conhece, não é só o Jack Chan, a gente sabe que tem muita gente, mas tem mais gente aí que você serviu de inspiração, de referência para você? Sim, sim. No começo, sim, foi Jackie Chan. Não só pela curiosidade de ele mostrar lá nos créditos, né, as cenas
de erros, acidentes, enfim. Vários dublês, por exemplo, hoje eu gosto muito, por exemplo, Tony Jaa. Tony Jaa também começou como dublê, né? Que fez o filme Ong Bak, né? Depois temos aí Scott Adkins também, começou... Hoje ele é um baita ator, né? Ele estava em John Wick 4, mas também começou fazendo pontos como dublês. Ray Park também, que foi o Darth Maul no Star Wars, trabalhou no X-Men. Enfim, Latif Crowder, dos Estados Unidos, que é um excelente capoeirista, o cara... Eu acho o melhor do mundo dos capoeiristas, assim, sabe? Enfim, então, esses dublês... que eu acompanho já há muitos anos, eu vi que a ascensão da carreira dele foram crescendo cada vez mais. Isso graças aos grandes trabalhos que aconteceram lá fora, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem muitos dublês, muitos, porque lá a produção lá é muito intensa de filmes, né, de ação. Então, Arnold, não é só o filme de ação em si, qualquer filme que envolve um rolamento de escada, uma queda de altura, um atropelamento, sei lá, um cara caindo da moto, pode ser filme de comédia tendo isso. Tudo vai ter que ter dublê ali, né? Então, esses caras, para mim, foram grandes referências que eu tive ao longo do tempo, né? Desde Jack Chan até hoje, vamos falar, Scott Adkins, que acabou virando ator, né? Esses caras, para mim, foram sempre inspiração para mim nessa área, né? Sempre, sempre. E além dos caras ser muito bom também, né? Muito bom. E eu soube também que você fez um trabalho também que vai ser lançado daqui a pouco, que é o Mestre da Fumaça, né? Que é o tema em si só já é muito engraçado, já é muito bacana, mas tem boas cenas de luta. Eu vi no trailer que tá Sim, bacana ali. Como é que sim, foi sim, fazer esse sim, sim. trabalho? Sim. Olha só, esse trabalho foi, para mim, um grande presente, assim, na minha carreira como dublê também, né? Eu coreografei algumas cenas, né? O nosso diretor criou um estilo, né? Baseado para o filme. Ele já tem experiência com estilos internos, já treinou na China, treinou Paquat, enfim. E aí ele teve essa ideia maluca de fazer um Kung Fu com fumaça. E a forma deu muito certo. E esse é um trabalho, como eu te falei, eu desenvolvi algumas coreografias com o diretor, né? E eu não tive mais responsabilidade nesse filme porque eu também estava atuando. Então, eu queria dar uma atenção muito especial para minha atuação, para minha cena de luta, né? Mas é um trabalho que eu pude reunir boa parte da minha equipe, né? Os dublês da minha empresa também estão atuando. Nós temos também outra equipe de dublê que fizeram parte também. É um filme grandioso, tá? É um filme que me surpreendeu quando eu assisti pela primeira vez, porque foi um trabalho feito com baixíssimo orçamento, mas o resultado final, Arnold, é incrível. E chamou a atenção de muitas pessoas lá fora, né? Ganhou prêmios em festivais. Aqui em São Paulo foi o prêmio de melhor filme da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então a galera elegeu o Mestre da Fumaça como o melhor filme, tipo, e é um grande presente para mim, para todos da equipe, né? E logo logo todos vão poder conferir em circuito nacional esse filme. É bom que o pessoal hoje tem a oportunidade de ver pela primeira vez um filme de Kung Fu nacional em circuito, né? Em grande circuito aí para assistir. Porque muita gente fala assim, pô, que bacana, né? Tipo, o pessoal vê uma coisa no YouTube, vê um filme curto em festival, mas ninguém espera que um filme como esse vá para as telas do cinema, né? E a gente está com uma expectativa muito bacana, né? Esperando excelentes resultados aí. De acordo com o que a gente já teve os feedbacks em festivais, foi totalmente positivo. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu creio que você vai curtir muito a temática desse filme, o resultado final. E a produção entrega um trabalho de excelência e feito com orçamento pequeno. Eu acho maneiro. Para quem gostou de O Mestre Invencível ou Drunken Master, esse vai Sim, ser sim. a versão nacional Exato, desse filme. Maravilhoso. Eu exato. vi pelo trailer, tá fantástico. Agora me conta uma coisa: como é que as pessoas fazem para te contactar, para entrar em contato com você? Para treinar ou conhecer mais do seu trabalho Aham. como dublê? Como é que o pessoal te acha? Tá legal. Bom, pode entrar no meu Instagram, @Gutenberg Lins Dublê. Como eu falei, eu sou professor de Shaolin Chuan, eu pratico essa modalidade já há mais de 20 anos, então hoje eu sou professor de tradicional. E, além disso, eu tenho a Action Kung Fu, que é a minha empresa, que presta serviço, né, para cinema, televisão. E aí eu tenho o Instagram também da Action Kung Fu, que é @Action Kung Fu, tá? Então você pode entrar em contato tanto com o meu pessoal ou como da minha empresa também.
Beleza, Gutenberg. Olha, eu não vou tomar mais seu tempo. Estou muito Fica tranquilo. agradecido por você estar aqui com a gente hoje, falando da sua carreira, desses trabalhos bacanas que você faz e dando até orientação, oportunidade para quem tem algum interesse, de repente libera alguma sementinha a alguém aí para poder, no Sim. futuro, ser um ator de ação, um dublê, algo do gênero. Claro, sim, sim. E Assim, aí as pessoas... por mais que eu tenha dois cursos profissionais de dublê, eu não formo dublês, tá? Para você formar dublês, tem que ter uma estrutura gigantesca a oferecer, tá? Então, de uns anos para cá, eu me foquei mais no segmento das artes marciais, porque eu tenho mais controle de trabalhar com esse segmento em qualquer lugar. Se eu tiver numa escola de Kung Fu, não importa, eu consigo trabalhar com esse segmento, né? E me dá muito mais liberdade também, né? Então, algumas vezes ao ano, por exemplo, 2, 3 vezes ao ano, eu ministro workshops de luta. Então, a pessoa participa dos workshops, tem alguma ideia de como criar uma coreografia, como você planejar o ângulo da câmera, né? Alguns conhecimentos de quedas e normas de segurança também, né? A minha ideia não é formar dublês, e sim incentivar que as pessoas façam suas produções na internet. Se você tem grupo de Olha, amigos, bacana, lembra que eu te verdade. contei lá atrás? Eu tinha um Uhum. grupo de amigos. A gente começou como? Querendo fazer sei lá, programa de talento, nada a ver, entendeu? Então, hoje, eu não tinha conhecimento naquela época. Hoje eu tenho. Então, eu acabo compartilhando esse conhecimento através dos meus workshops, né? É Entendeu? verdade, agora você falou uma coisa interessante, que aqui no Brasil a gente tem pouco filme, vamos dizer assim, Sim, sim. de arte marcial, né, propriamente dito. Esse Mestre da Fumaça vai ser um agora. A gente tem muitas produções que, obviamente, precisam de atores de ação, né, de coordenadores de Sim, ação, vários, com acidente de carro, alguém que pega fogo, algum do gênero. Mas, sim. especificamente, de arte marcial, a gente tem poucas produções. Então, a galera que tem vontade, pô, cria um canalzinho no YouTube. Vai Sim, lá, sim. faz o workshop do Gutenberg, começa a Sim, perceber como é que faz a parada, já tem aquele grupo de amigos maluco que tem, né? Eu sei que sim. tem, que existe. Então, faz um canalzinho no YouTube para mostrar os seus vídeos. Quem sabe daqui a pouco vocês estão Sim. participando de um filme, de alguma coisa aí, entendeu? Claro. Sabe que os Existem gringos muitas fazem muito isso, iniciativas. Arnold? Eles fazem o quê? Eles reproduzem uma cena. Por exemplo, estão assistindo lá o filme do Lutar ou Morrer do Jet Li. Eles vão reproduzir a mesma cena com os mesmos golpes, entendeu? Tá viralizando muito esse tipo de vídeo na internet. Os gringos estão fazendo muito isso aí. Verdade, verdade. Inclusive, eu vou tentar botar o vídeo aqui, tá? Mas a equipe que fez agora o premiado, né, que ganhou o Oscar, tudo ao mesmo lugar, ao Tudo mesmo em todo lugar ao tempo. mesmo tempo, sim. Exato. A equipe de dublê deles é fantástica. E eu já Sim, a conheci os Marshall caras, Club, né? sim. Já conheci os caras há um tempão de vídeo assim na Sim, internet, que eles sim. lançavam, mas eu não sabia que eles eram dublês. Entendeu? Sim, E de sim, sim. repente os caras estão num filme. Pô, Brilharam, né? Pô, muito bom, muito bom. As cenas Sim, de ações sim. são fantásticas, são engraçadíssimas. Pô, o filme é excelente. Quer dizer, os caras despontaram aí através da internet, entendeu? Aham, é E, verdade. E você vê, esses caras já trabalharam em grandes produções sempre nos bastidores. Sempre nos sim, bastidores. sim, sim. Pô, bacana. Então, galera, a ideia fica aí. Faz o curso, faz o workshop do Gutenberg, cria seus vídeos e quem sabe um dia se encontra no set, né, Sim. Gutenberg? Opa, claro. É isso aí. Beleza. Gutenberg, muitíssimo obrigado pela sua Arnold, obrigado, participação, viu? Muito tá? E aí, obrigado. só Sucesso para tenho a você agradecer. aí. Espero que cada vez seu canal venha crescer e oferecer cada vez mais conteúdo aí para essa audiência bacana. Beleza, obrigado. Fico agradecido. Gente, Gutenberg Lins, segue o cara e faça uns workshops, cursos Valeu. dele, que só sucesso. Um E galera, se abraço. inscreve no canal aí, hein? Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.